Falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos de Jesus, com o objetivo de ver se isso nos socorre. Algumas vezes nós nos perguntamos por que sofremos. É uma pergunta que a gente faz sempre que está sofrendo. Senhor, por quê? Por que comigo? E às vezes a gente tem perguntas mais básicas, né? Por exemplo, quem sou eu? A gente fala, gente, quem sou eu? De onde eu venho? O que eu estou fazendo aqui? O que vai acontecer comigo quando eu partir desse mundo? O que existe depois da morte? Então, essas perguntas são mais antigas do que o homem, né? Parece que até os bichos intuem quando eles estão sofrendo. O olhinho de um cão, por exemplo, ele olha para a gente assim, nos perguntando alguma coisa. E tem um livro que chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que a proposta dele é responder essas três perguntas. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos depois da nossa passagem, né, através da morte física. Tá? Então, quem quiser dar uma estudada no tema, é um livro mais denso, mas é um livro que nos ajuda muito a entender essa questão. Mas a gente continua se perguntando. E tem uma passagem da vida de Jesus, né? Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 6 do Evangelho, em que ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e brando de coração. Então, esse tipo de ensinamento é um ensinamento que nos consola, mas ao mesmo tempo nos coloca responsabilidades sérias. Porque às vezes a gente, na nossa infantilidade, pensamos em Jesus meio parecido com Papai Noel, alguém que a gente vai ficar pedindo presente. Não, se eu confiar em Jesus, se eu, tiver fé, se eu adorar, vai dar certo. Tudo bem, é isso mesmo. Mas ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Ou seja, não é uma questão de falar, Jesus, o Senhor é fantástico. E ele depois vem cá e fala, vem cá, meu filho. Você ficou falando que eu era ótimo, bateu palma para mim. Não. É uma questão de entender o ensinamento e colocar em prática. Então, Jesus teve a responsabilidade dele, a cruz dele. Então, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que eu poderia chamar de cruz? O que nós podemos entender de cruz? A nossa responsabilidade. Tá? Ela pode ser muito simples, mas tem que ser bem feita. Qual que é a cruz do médico? A responsabilidade com a vida. Ele está ali para orientar, para salvar, para fazer procedimentos preventivos para nem adoecer. Difícil. Vai perder pacientes? Vai. Não tem jeito de salvar. Uma hora as pessoas vão embora. Vai ficar feliz com isso? Não. Agora, às vezes a gente pensa assim, nossa, é dura a vida do médico. Sabe alguém que pode comprometer uma cirurgia seriamente? A pessoa que lava instrumental. Ela é tão séria no processo quanto o médico. Se ela não lavar, se ela não esterilizar bem, contamina a cirurgia. E o médico não vai conferir lá todo dia que ele chegar a cada processo. Sabe quem é a pessoa que mais cuida do paciente? Cuidadora mesmo? A equipe de enfermagem. O médico faz o trabalho dele, vai fazer o outro. E aquela pessoa que fica ali no dia a dia, pós-cirúrgico, no hospital, pega o cliente, leva ao banheiro, dá banho, ajuda no banho, ela tem um valor inestimável. Então são cruzes diferentes, às vezes a pessoa nem é lembrada, né? A gente já saiu do hospital algum dia de um procedimento e resolveu orar para o cara que limpa o instrumental, que lava, que esteriliza.
Não, quando dá tudo certo, doutor, muito obrigado, o senhor salvou minha vida. O senhor é uma equipe. Tá? Então, existe uma responsabilidade na nossa vida, que é a nossa cruz. Então, nós não precisamos pensar na cruz como algo pesado, terrível. É uma responsabilidade que nós precisamos carregar. Tá? Então, assim como o médico tem essa responsabilidade, o enfermeiro, o faxineiro que limpa, lava, né, o centro cirúrgico, todo mundo tem a sua responsabilidade no processo. Aí nós entramos no voo e o piloto cuida perfeitamente, faz uma decolagem maravilhosa, aterriza assim de um jeito tão suave que parece que nem tocou no solo, e a gente fica encantado com esse profissional. Sabe quem é a pessoa mais importante do processo? O piloto tem importância. Uma pessoa que trabalha lá que chama controlador de voo. O piloto, ele obedece. Olha, você não vai aterrissar agora, você vai voar mais 20 minutos em tal rota, porque o tráfego aqui está assim. Se não obedecer, vai dar problema, o avião pode colidir, pode acontecer alguma coisa. Então, a responsabilidade do controlador de voo é tão grande quanto a do piloto, a do copiloto. Cada um de nós na nossa responsabilidade. E essas responsabilidades nos trazem algumas aflições. Veja do professor, o professor que cuida de criança. As coisas que os professores falam ficam gravadas na nossa cabeça. Às vezes a gente esqueceu o que aprendemos na faculdade esses dias e a gente ainda lembra o que falou uma professora um dia que nos incentivou a alguma coisa. Né? Se essa pessoa não tem consciência da responsabilidade da cruz que carrega, ela pode estragar uma vida, mas ela também pode salvar muitas vidas. Então, quando nós paramos para olhar essas aflições, a gente começa a perceber que existem muitas formas de aprender, muitas, tá? Tem algumas formas mais duras, né? A gente pode, por exemplo, tentar sair dessa sala através da parede. Vamos bater a cabeça ali, uma hora derruba a parede e a gente sai, todo machucado, mas sai. A gente pode sair através da porta, mas se não tem a chave, complica. Então nós precisamos de uma chavezinha que gira a fechadura, abrimos a porta e saímos sem machucar, sem quebrar nada. Assim também existem portas na vida. Se a gente prestar atenção, né, na espiritualidade, quem segue aí o mundo esotérico, gosta mais desse caminho, eles chamam de portal. Tem os portais. Né? O umbral que a gente lê no livro do André Luiz, no livro Nosso Lar, é um portal. A palavra umbral quer dizer soleira, portal. Eu atravessei o umbral dessa casa. Então, o que é um umbral? É uma região entre o mundo encarnado e as regiões mais equilibradas. É um portal. Quando a gente acaba de desencarnar, a gente passa por esse lugar. Pode ficar retido lá? Pode. Se a gente ainda estiver muito materializado, se a gente ainda estiver insistindo em ficar por aqui, às vezes a gente não vai, né, e fica parado. A gente não dá birra depois de adulto? Tem hora que dá, né? Às vezes, para levar uma criatura no médico é pela orelha. As mulheres sofrem muito com isso, que os homens não gostam. Só vai, lembrou disso? Só vai quando a mãe, a patroa pega e vai lá, você vai agora, ou então não tem jeito. Tá? Então, essas aflições, elas podem ser diminuídas quando nós aprendemos a obedecer. Aí tem um capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Lá tem a obediência e a resignação. Você já viu esse tópico lá do Evangelho? E ele esclarece direitinho. O que é a obediência? É o consentimento da razão. Eu analiso uma coisa e vejo que é lógico, então eu vou obedecer, não é porque eu gosto, que eu quero, é porque é lógico.
Por que eu pego o meu filho pequeno, levo lá numa clínica para tomar agulhada, vacina, espeta ele chora, tem aflição, a mãe fica aflita, todo mundo fica, né? Alguns pais também ficam. Por que a gente faz isso? É o consentimento da razão. Se não fizer isso, ele pode adoecer. É pior para todo mundo. Então a gente fala, ok, se eu pegasse esse ato isolado e pensasse nele, é um absurdo alguém pegar uma criança e ficar espetando. E é o profissional que faz isso, sai uma criança, entra outra. Que pessoa, né? Sádica, gosta de espetar, de machucar, não gosta. Está fazendo uma tarefa difícil. É uma tarefa de amor. Mas a gente não entende as espetadas da vida. Então veja bem, no começo da nossa trajetória como seres humanos, vou pegar uma criança. Uma criança chega aqui, o entendimento dela da vida racional é zero. Estava na barriga da mãe, a mãe dorme, relaxa, a criança relaxa. A mãe passa um estresse, contrai, uma raiva, uma tristeza, a criança contrai junto. Ela pulsa junto com a mãe. Ela escuta vozes carinhosas que a mãezinha derrete, ela vai junto. Vozes agressivas, ela encolhe, contrai, fica com medo. O cordão umbilical transmite a mesma energia. Para nascer, a coisa complica. Aflição, contração. O bebê empurra para sair, a mãezinha fecha, empurra, né? Horas de contração. Aí vem o parto, atravessa. Se não tiver analgesia, dor, problema, a criança sabe que ela vai viver, o instinto é de morte. Contração o tempo todo. Aflição. Mas quando ela nasce, ela se abre para a vida, né? Tem uma matriz que a gente estuda na psicologia, que é a sensação de cair no vácuo. A pressão é tanta que depois ela cai no vácuo. Precisa de alguém pegar no colo, contenção. E aí tem uma mãe lá fazendo isso, tem alguém fazendo isso, se a mãezinha não puder, não tiver condição, uma enfermeira, uma parteira, seja lá quem for. Então todas essas tarefas são aflições que nos empurram para a vida. Mas uma vez que a gente nasce, aí a gente precisa de um negócio chamado contraste. Como é que eu sei o que é calor e o que é frio? Experimentando um e outro. Como é que eu sei o que é relaxamento e dor? Primeiro eu tenho dor, aí depois vem um alívio. Aí alguém me esclarece, isso aí é prazer, isso é relaxamento. E aí a gente não entende que o processo que Deus criou para nós aqui na Terra é aprender através dos contrastes. A gente queria ficar só no relaxamento, só na alegria, só no prazer. Vou trabalhar, o dia que eu aposentar, minha vida vai ser maravilhosa, né? Aí a gente conversa com quem já aposentou, meu amigo diz que ele é o Jaque. Já que eu estou à toa, todo mundo arruma o que fazer. Aí a família até brinca, chama ele, ô Jaque, vai lá fazer alguma coisa. E aí não para, gente, não para até o dia de ir embora, que é outro parto. É deixar o corpo para atravessar. Então nós podemos atravessar os contrastes usando o outro lado, né? Então nós vamos usar a resposta, o consentimento do coração. Tá? Então, quando eu estou pensando, eu estou raciocinando, eu estou usando o consentimento da razão. Chega uma hora que a razão não alcança, aí é o consentimento do coração. Pegando o exemplo, né? Vamos supor que uma mulher chega em casa e fala para o marido, olha, cuidado ao sair no carro, o freio não está bom. Se ele não para pensar, ele pode partir do preconceito. Mulher não entende nada de carro, toda vez me fala as coisas, vai não prestar atenção, pode ter um acidente. Mas se ele analisar que ela andou no carro por último, que tem lógica, ele vai prestar atenção e vai ter mais cuidado, e vai checar. É o consentimento da razão.
O consentimento do coração é, ainda que essa pessoa não tenha muita experiência, ainda que toda vez não seja verdade, tem uma consideração por aquela pessoa. Tá? É um ser humano, é um ser que está preocupando conosco, que fala, cuidado, não se machuque, não se envolva no acidente. Tá? Aí é o consentimento do coração. E aí esse equilíbrio é que vai dando para nós condições de viver uma vida mais leve. Então, se eu for só lógico, se eu for usar só a razão, a minha vida hoje está fácil, gente. Eu vou lá no meu celular e faço uma pergunta para o chat GPT, ele vai me responder o que fazer. Se você quiser ter certeza disso, vai lá, fala todos os sintomas, daí uns instantes a inteligência artificial vai te falar o que você tem e quais os remédios você vai tomar. Provavelmente vai bater certinho com o do médico. Porque foi feito através das mesmas informações. Tá? Mas Jesus propõe algo diferente disso. Vinde a mim, vós que já cansa. Sabe quando a gente cansa disso tudo, que isso não funciona mais? Chega a hora que você fala, meu Deus, e agora? Aí ele fala, vem para o consentimento do coração. É outro lugar. Então, se você perguntar lá no chat GPT se você gosta mesmo de uma pessoa ou de outra, ele não é capaz de resolver isso para você. Só você sabe o que você sente. Tá? E você pode até ir colocando, né? Eu faço um trabalho também de terapia psicológica e às vezes o cliente leva nessas questões uma lista de prós e contras. Por que é que você está convivendo, namorando, casado com essa pessoa? E elas fazem uma listinha assim, ó. Essa pessoa tem tal e tal qualidade, tem tal e tal defeito. Sabe o que acontece no final da lista? Empata. Faz para vocês verem. A maioria das vezes, você vai ter que decidir o que você quer por você mesmo e assumir a responsabilidade pela sua escolha. Tá? Se você decide ficar, tem um preço. Se você decide ir embora, tem outro. Ah, mas trabalhar muito é difícil. Ficar à toa, difícil. Ah, ser rico demais é complicado. A gente não tem amigo, as pessoas são interesseiras. Ser pobre demais também é difícil. É miserável, então nem se fala. Ou seja, viver sozinho é fácil? Não. Viver acompanhado é fácil? Não. Então escolhe o seu difícil. Que tipo de difícil você quer lidar? Esse é o caminho do meio. Aí quando nós escolhemos como adultos, como alguém que já entendeu que o contraste vai acontecer de qualquer jeito, aí a gente faz uma escolha e assume a responsabilidade por ela. Então, quando é que nós podemos ser considerados adultos? Quando a gente dá conta da gente mesmo. Tá? Uma criança, ela vem no ego que a gente chama de infantil e imaturo. É o ego da dependência. Se você deixar, morre de fome, de sujeira, de tudo. Alguém tem que ir lá, mesmo que seja birrento, encrenqueiro e tal, você já tem que ir lá dar um jeito. E tem, desde a hora do nascimento, a gente tem vários tipos de energia no corpinho ali. Tem crianças que nascem, parece que nem respiram, tão quietinho. O pessoal fala que esse é bonzinho. Não sei, será? Tem outros, gente, que tocam o terror na maternidade, grita, acorda todo mundo. Aí o pessoal fala, esse menino é obsidiado. Será que não é obsessor? Porque não tem condição de fazer tanta bagunça. E aí tem energia diferente que vai para a vida de forma diferente. Então, pegando o exemplo para a gente entender, a energia que a gente tem, se ela é muito ou se ela é pouco, isso não é relevante, desde que seja usada no lugar certo. Imagina duas pessoas que fez medicina, juntos, na mesma turma. Vamos pegar assim, 2 alunos nota 9, tá? Os 2 são bons. Um muito agitado, o outro muito quieto. Concentrado, mais silencioso, mais na dele.
Os dois vão trabalhar no hospital. E lá tem a emergência. E tem um outro local que o camarada fica lá estudando as células para saber que tipo de doença que é aquela, né? Tem capacidade de concentrar, ficar quietinho ali, é câncer ou não é? A diferença é essa. Faz barulho não, perturba não. Qual dos dois você põe na emergência? Com muita energia ou com pouca energia? Dúvidas? Nenhuma. O agitado vai resolver a emergência assim, no 12. Termina, hoje foi bom, hoje eu trabalhei muito. O outro que é mais quieto, que fica lá no microscópio, vendo lâminas e tal, não seria tão eficiente lá na emergência. E o camarada que é excelente na emergência não tem paciência de ficar 1 minuto olhando aquelas lâminas. Ele fala, não dou conta disso aqui não, isso aqui não é para mim. Ou seja, põe a pessoa certa no lugar certo e tudo bem. Aí a gente para de cobrar das pessoas e de nós mesmos que deveríamos ser de um jeito ou do outro. Então, quem somos nós? Espíritos criados por Deus, que estamos aqui na Terra para desenvolver-nos e desenvolver uma tarefa. A primeira parte é sobrevivência, dar conta de si mesmo. Então, somos adultos quando a gente sai da dependência e dá conta da gente. Pagar nossas contas, de resolver nossos problemas, claro, com a ajuda de muita gente. Mas a gente assume esse lugar, aí a gente é adulto. Quando que é que a gente é um espírito maduro, um ego maduro? Quando a gente percebe que a gente não é obrigado a nada, mas a gente pode fazer as coisas, sabe? Então, o meu professor lá, um deles, de terapia, falava assim, o ego infantil é o da dependência. O ego adulto é o do tem que. Você tem que estudar, tem que formar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar uma casa, né? Dependendo, tem que casar, tem que ter filho, tem que educar os filhos, é um tem que não acaba. Chega um dia que essas tarefas cessam. E você olha e fala, mas eu não tenho que nada mais. Você pode ajudar ainda? Pode, deve, mas você não tem que. Você não é mais obrigado. Aí nosso trabalho começa a ser um trabalho mais de amorosidade, de servir por amor. Você já, às vezes já aposentou, já se organizou financeiramente, já não precisa para você mesmo de tanto dinheiro, aí começa a ajudar um neto, a faculdade de alguém, e a vida toma esse lugar. Então, qual que é a proposta de Jesus? Quando a gente está perdido, cansado, aflito, sobrecarregado, qual que é o jugo leve? O jugo a carga do amor. Mas a gente tem amor? Claro, gente. Tá? Por que a gente tem amor? Porque a gente tem pecado. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, nos orientais tem uma colocação muito interessante, né? Diz que um discípulo chega para o mestre daquele e fala assim, mestre, como ser feliz? O mestre fala, boas escolhas. Mestre, mas como fazer boas escolhas? Experiência? Foi para casa, pensou, mestre, como ter experiência? Más escolhas? Então, toda vez que a gente faz uma escolha ruim, a gente aprende com ela, tem um motivo. Aí vai indo de tanto escolher as coisas que dá resultado ruim, que são os pecados, né? São aquilo que a gente faz e precisa corrigir, a gente desiste disso. Por quê? Porque tem experiência. Opa, por aí eu não vou. Essa é a função até do trauma. Acontece uma coisa, a gente, nossa ingenuidade, fica achando que vai ser tudo flores, de repente alguém nos trai, alguma coisa acontece, o nosso sócio vai embora, às vezes rouba o outro, uma série de coisas acontece e a gente leva uma pancada. E a gente fala, meu Deus, é a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Aprendizado. E aí quando você vai fazer uma sociedade de novo, você pensa e analisa a partir da pancada e fala, quero apanhar mais não, outro caminho, experiência.
Aí você começa a fazer escolhas diferentes, mais pensadas, mais sentidas. Começa a ter um pouco mais de felicidade, de paz, de harmonia. Então essa é a proposta de Jesus. Mas eu, para seguir Jesus, posso? Pode. Mas e o tanto de coisa errada que eu já fiz na vida? Não são os sãos que precisam de médico. Então qualquer um de nós pode e deve seguir Jesus. A partir de quando? Da hora, se quiser. Ah, mas as pessoas não vão acreditar. Não é sobre as pessoas, gente. É sobre nós. Você não precisa voltar lá atrás, tentar pagar tudo. Não, começa a fazer o bem a partir de agora. Essa é a simbologia do batismo. É que a gente vê lá no Evangelho. O batismo quer dizer que a partir daquele momento você decide romper com o homem velho e começa a ser uma pessoa que vive o jugo leve. Tá, eu vou me entregar a Jesus. É ficar ajoelhado, falando com a imagem, o pensamento de Jesus? Não, é vivenciar os ensinamentos. Quem andava com Jesus? Todo tipo de gente. Gente boa, gente de má vida, prostituta, ladrão. Ah, mas o seu mestre anda com essa gente? Anda. A diferença é que Jesus não andava com essas pessoas andavam com Jesus. Ele não andava lá fazendo o que os ladrões faziam, fazendo, né? Nada disso. Era uma proposta contrária. Para de fazer o que você está fazendo e vem para o outro jeito de viver. Isso é um convite para nós hoje. Diminui a nossa aflição quando a gente pensa nisso. E as pessoas que eu já fiz mal, elas já morreram e tal, abandona a culpa, começa a fazer o bem. Então essa frase, o amor cobre a multidão dos pecados, está nos convidando a praticar o bem para cobrir as ações negativas. Então tem uma lei que a gente estuda também no Espiritismo, que é a lei de ação e reação, a lei do karma. Diz a lei do karma que tudo aquilo que você fizer, você vai ter o resultado para você. E a gente pensa no karma só como negativo. Então diz que se eu fizer o mal volta para mim. Mas a mesma lei diz que se eu fizer o bem volta para mim. Aí eu posso usar a lei ao meu favor, é o que propõe Jesus. O amor, se eu plantei espinheiros até ontem, eu vou olhar para trás da minha vida, esse pedaço do terreno, da terra, né, da fazenda, vai ter só espinheiro. Se eu começo a plantar flores daqui para frente, aí eu vou ter flores num pedaço e espinho no outro. Se eu parar de plantar espinho, o que vai acontecer? Um dia aquele espinheiro vai secar, vai morrer, e eu continuo plantando flores. E essas flores, que é o amor que vai cobrir a multidão de pecados. Então não tem essa história, vou esperar morrer, vou para um umbral, vou sofrer, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não interessa o que tenhamos feito. A proposta é muda, vira, faz diferente a partir de agora. E se eu cair, levanta. Essa é a proposta. Então, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos que consolam. A gente que é duro com a gente fica batendo. Mas a proposta de Jesus é consolo, levanta, anda. Vai ser fácil? Não. Pega a sua responsabilidade, a sua cruz, coloca nas suas costas e me segue. E você estará no paraíso. E o que é o reino do céu, o paraíso? Já encerrando. Tem no livro do André Luiz, se eu não me engano é Sinal Verde, que ele fala assim, o reino do céu, estado de consciência tranquila que palavra humana nenhuma pode definir. Se eu começo a plantar flores, alimentos, coisas boas, vai chegar uma hora que até pela lei do esquecimento eu não vou lembrar mais do espinheiro. E aí eu vou começar a ter harmonia, ter paz. Não, a partir desse momento eu modifiquei o meu jeito. De vez em quando dá saudade de plantar espinho? Dá. Por quê? Porque a gente tem raiva, né, gente? De vez em quando a gente quer bater em alguém, né, e essas coisas. Então, finalizando,
Diz que um sacerdote estava fazendo uma palestra, um culto, falando dos amar os inimigos, e ele então pergunta: tem alguém aqui que não tem inimigo? Uma senhora de 94 anos levanta a mão. Ele falou: nossa, que lindo! A senhora pode vir aqui na frente, dar o testemunho? Posso. Como é que a senhora conseguiu essa coisa de não ter inimigo, minha senhora? Morreram todos os miseráveis. Nossos inimigos só somem o dia que vai morrendo e a gente também. Então nós ainda carregamos o espinheiro dentro, mas também o amor dentro. Que nós possamos escolher, a partir de agora, o que vamos plantar. Se o espinheiro grita, paciência, trabalho, amor, né? Separar o joio do trigo, aí a gente vai encontrar no Evangelho infinitas parábolas que nos explicam e nos convidam a ter uma vida melhor. A escolha é nossa. Muito obrigado, muita paz a todos.